Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência. Uma das perguntas que nós mais recebemos é como que funciona uma agência de influenciadores digitais. Olá, gente, sejam bem-vindos ao 4º episódio do Podname, um lugar para discutir sobre marketing de influência. Se você tem interesse sobre esse assunto, já segue a gente. Você pode também nos acompanhar nos canais de streaming. A gente sempre lança um episódio diferente a cada semana. Eu sou a Bruna Veronese, uma das hosts desse podcast. As nossas gravações sempre são feitas no Estúdio Hype, então, pessoal da Hype, muito obrigada por deixar tudo pronto pra gente só chegar e gravar. E à minha esquerda nós temos a Lilian. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lilian, a outra host, né, desse podcast. Trabalho na Name também, na parte de estratégia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui. Todos os convidados são especiais, mas eu tô muito honrada de receber a Tati, que ela é formada em Relações Públicas pela PUC-RS, empreendedora, especialista em marketing e inteligência estratégica e competitiva. Também fundadora da IN, Marketing de Influência, e da IN Marketing de Conteúdo, agência de comunicação digital. E ela atua com gestão comercial e de carreiras de influenciadores desde 2017 e também com estratégias em projetos de comunicação digital. Tati, muito bem-vinda ao Podname. Obrigada, Bruna. Obrigada, Lilian, pelo convite. Estou muito empolgada com o bate-papo que teremos aqui hoje. Então, vamos lá. A gente pode começar já com a primeira pergunta, que é: Tati, como é que tu chegou nesse mundo de influenciadores? Conta pra gente. Aí o mundo dos influenciadores chegou em mim, eu acho. Chegou até mim. Boa. Eu comecei a trabalhar de uma forma muito natural em 2017. Em 2017, uma amiga minha, grande influenciadora, a Lu Gastal, me convidou para gerenciar a carreira dela, a parte toda de contratos e publicidade. Na ocasião, eu já tinha uma agência de marketing digital, eu gostei, acho que tem muito a ver com o meu trabalho, com a minha formação de relações públicas e topei. A Lu estava num momento de transição da carreira dela, e onde ela estava fechando uma loja que ela tinha, que ela vendia coisas de artesanato, dava cursos e tudo mais, e ela queria investir somente no digital, né? Então, ela produzir conteúdo, que sempre foi uma grande paixão da Lu. Então, eu comecei com a Lu e fiquei trabalhando com ela de 2017 aí até hoje. Ela segue comigo. E na pandemia vieram outras pessoas, surgiram outros nomes, outras pessoas, né? Acho que a pandemia foi um divisor de água para muitas pessoas. E para o digital também, totalmente, né? Essa migração totalmente. E aí surgiram outras pessoas que vieram, né? Que já por conta do trabalho que eu fazia com a Lu e tudo mais. Aí eu comecei a atender essas pessoas. E aí em janeiro deste ano, é que daí eu oficialmente abri a IN. Porque até então, todos esses influenciadores, eles entravam dentro da minha agência. Então, era como se dentro da minha agência tivesse um braço de influenciadores. Exato. E aí, esse ano eu resolvi dar um nome para isso, né? Até o nome, gente, ele nasceu junto. Lembra, Bruna? Lembro. Foi muito... O nome nasceu, foi uma conversa que eu e a Bruna a gente estava tendo, a gente estava conversando. Inclusive, foi quando a gente desenhou o nosso workshop, que até hoje me pedem a segunda turma, que disseram que eu ia fazer e tudo. Até hoje as pessoas pedem. Que legal. E foi muito legal o workshop. Então, aí, já vamos anotar aqui como negócio. Anota, negócios à vista. Exatamente. Bora lá. Então... Aí nasceu a IN, eu resolvi dar um nome para isso, dividir a parte de conteúdo, né, de produção de conteúdo e marketing digital dos influenciadores. Então, assim, a IN como CNPJ oficial, ela tem 10 meses. Ai, que legal. Ela tem 10 meses, mas o trabalho vem desde 2017. Que bacana, que bacana. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Os influenciadores que tu trabalha, normalmente, eles são gaúchos ou tu tens influenciadores de todo o Brasil? Como é que funciona isso? Eu tenho de todo o Brasil, principalmente do agro. A gente tem um segmento forte do agro e pessoas que não moram. Eu tenho pessoas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Então, assim, tem de todos os lugares do Brasil. Como a gente não faz essa parte, né? Acho importante ressaltar isso. É importante diferenciar o que a Name, né, a gente faz, pro que a IN faz. Porque pode parecer que seja um caldeirão... E, na real,
né? São coisas que se entrelaçam, se misturam, mas são coisas bem diferentes, né? Sim. Quer explicar um pouquinho? Acho bem legal isso, porque as pessoas me perguntam muito e dizem assim, como é que tu tá fazendo alguma coisa com a Bruna? A Bruna é tua concorrente. Eu digo, gente, a Bruna não é minha concorrente. Uma coisa não tem nada, um trabalho complementa o outro, mas Exato. confunde muito. A influência vai toda para Exato. uma pronto. mesma... né? Exatamente. É um e todo negócio mundo... tão vasto, daí as pessoas Exato. resumem a uma coisa só, né? Exatamente. Nós não agenciamos influenciadores. Então, nós somos uma agência de marketing e influência. A gente desenha estratégia, não quer dizer que a Tati também não desenha estratégia, mas a gente não tem esse braço de influenciadores dentro da agência. Quando o influenciador ele é agenciado, acaba que ele só pode ser... a parte comercial só sai daquela pessoa, da agência, enfim. A gente não tem esse braço. Então, quando a gente pode contratar qualquer influenciadores. Inclusive, influenciadores da IN, que é essa a diferença, né? Que a Tati, de repente, pode explicar Exatamente. sobre a IN. Sim, a tua contratação da Name de influenciadores, justamente que as pessoas perguntam do banco de talentos, né? Que é justamente, vocês fazem todo um trabalho esperando quando as marcas necessitam, vocês já têm esse banco de talentos, que são Exato. coisas diferentes. As pessoas se confundem muito. Inclusive, eu já contratei num outro momento 2 vezes influenciadores da Tati. E eu trabalhava numa agência no mesmo formato que a Name, né? Então eu contratei a Lu Gastal e A Camila a Telles. Camila Telles. Foram as 2 Exatamente. influenciadoras. Então Exatamente. realmente são trabalhos que se complementam, né? A Então, gente tem braço pra todo mundo. Basicamente, resumindo assim, né? A Name faz a estratégia e a gente precisa dos influenciadores corretos e a gente fala com a Tati e ela vai saber nos indicar. Basicamente, né? A IN, ela nasceu muito com propósito. Hoje eu atendo marcas dentro da agência de conteúdo. Só que quando eu atendo essa marca, eu não atendo especificamente no segmento de influência. Eu atendo na estratégia digital e dentro do digital pode surgir ou não a necessidade de ter um influenciador. Né? A IN, ela nasceu muito com propósito. O meu trabalho, eu trabalho para o influenciador. É pro influenciador, não é pra marca. Então, assim, todo o trabalho que vem, quando eu recebo um trabalho, recebo uma cotação, atendo alguém, é do ponto de vista, assim, eu sempre penso do ponto de vista do influenciador e como fazer isso. Para potencializar a carreira dele, para ele monetizar melhor, um briefing que tem a ver com o storytelling que ele faz. Então, assim, eu não atendo nada contra a marca, né, gente? Sim. Mas eu não atendo a marca. Então, quando eu recebo um briefing, o meu olhar, meu e da equipe dentro daquilo, é pro meu influenciador. É como o meu influenciador vai transitar nesse ecossistema todo de conteúdo que vai acontecer dessa campanha, por exemplo. Então, o objetivo é esse, é o influenciador. Já nós estamos no meio do caminho e a gente não tem lado, que a gente gosta de falar, né? Nós não estamos do lado do influenciador nem do lado da marca. A gente tá no meio, a gente atende Vocês estão na as estratégia, né? Vocês Exato. estão na estratégia da... Atende a necessidade daí de quem precisa. Que bacana, Tati. Tati, e me conta um pouco mais. Tu tava falando sobre essa questão do agro. Como é que tu chegou nessa parte do agro? O Eu fiquei agro super chegou- curiosa sobre isso. Pois é, a gente O agro estava chegou comentando. também. O agro que chegou. O agro chegou também. Na verdade, eu atendo uma empresa de nutrição vegetal, que é uma empresa do segmento, desde 2017 também. Né? Então, atendo produzindo conteúdo para essa empresa. Essa empresa, eu fiz toda a estratégia do digital deles. Então, assim, eu que abri a conta no Facebook, no Instagram, a gente começou do zero com essa empresa. Passados uns 2, 3 anos, a gente começou a inserir, todo ano, quando a gente faz o planejamento, eu trazia uma estratégia de influenciadores. Eu dizia para essa marca, né, para ela aumentar justamente a visibilidade, ela atender, aumentar a atuação dela, o conhecimento dentro do mercado, a presença de marca, de trabalhar com influenciadores. Mas nunca deu certo. Aí chegou num belo ano que eles toparam. Então, eles assim, que legal. Então, dentro daquele ano, que foi o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu comecei a ir atrás de influenciadores do agro. Aí, acho que foi até nesse trabalho que eu comecei a me cruzar com a Bruna. E aí, eu encontrei a Camila Telles. Na época, a Camila Telles tinha viralizado, fez um viral da Anitta, que ela, não sei se vocês já viram isso, Não. que é bárbaro, tem que ver. Se vocês digitarem em qualquer plataforma, botar Camila Telles, Anitta, Camila Telles vai vir. Porque o que aconteceu na ocasião, a Anitta fez um comentário desnecessário falando mal do agro. Aí a Camila disse que se a Anitta, que é a Anitta, que canta e que dança,
pode falar do agro, porque ela, produtora rural, não pode cantar e dançar, mas ela não dançou, ela só cantou, e ela fez uma paródia do Prepara. Gente, incrível, incrível. E daí da noite pro dia, ela viralizou, e aí a gente contratou ela para esse cliente do agro que eu atendo. E aí desse cliente a gente contratou, ela teve 1 ano, ela trabalhou com a gente, e daí no ano seguinte, ela me chamou, 2021, e disse, Tati, eu quero que tu cuide dos meus contratos, dos meus negócios e tudo mais. Daí eu comecei a cuidar dos contratos dela, então desde 2021 até hoje, e aí a gente e abrange toda a carreira dela. Então desde assim, tem a parte toda de palestras que a Camila faz, tem todos os projetos, né? Então a Camila, ela é uma influenciadora que ela não trabalha o publi pelo publi, né? Então assim, a gente constrói estratégias, então isso é uma coisa muito forte da Camila. A Camila tem uma agência também de marketing digital que atende só clientes do agro, que nós somos sócias, então eu acabei me tornando sócia dela depois, conforme a gente foi trabalhando. Então é isso, então o agro chegou, não foi uma coisa, o agro chegou e é um segmento incrível, gente. E bem forte, né? Muito forte. Não só no Brasil, na verdade, né? Não, é muito forte. Se acompanhar, assim, eu falo, claro que a Camila é uma voz, é uma representação muito forte, mas às vezes a gente não tem ideia. Eu não tinha ideia de várias coisas. Tem um vídeo, tem um Reels que ela postou ontem ou anteontem, que ela pegou e resumiu um dia dela mostrando que tudo tem agro. Aí ela filmou um dia inteiro dela e mostrou que tudo que ela fez, o agro estava presente. Tá vendo aqui? Algodão. É agro. Tudo é agro. Nossa. Tudo. É verdade. E é uma coisa que é muito legal. É muito bacana. E ela realmente, ela tem como um propósito muito forte disseminar, digamos assim, a informação verdadeira sobre o agro. Então, e aí acabou que a gente se envolve em vários projetos, acontecem várias coisas. É um mundo à parte que se abriu. Porque a gente fica muito nichado, muito aqui na nossa bolha. E o agro é outra coisa, é muito legal. Meus pais são produtores rurais, então quando que legal. Onde? No interior da Serra. Numa cidadezinha perto de Veranópolis. Que legal. Mas se enquadra como pequenos produtores rurais, né? Porque é muito mais a região. Então, quando tu fala isso, eu realmente me identifico com essa parte de tudo tem agro, né? Tudo tem agro. Tudo tem algum produtor rural que ou plantou ou passou a mão dele por o que a gente encosta. Exatamente. Começar pelo alimento, né? Eu acho que é o mais tangível que a gente enxerga, mas outras coisas também, né? Que nem a nossa roupa, né? Acho que isso também é bem característico, né? Mas... E eu queria te perguntar, né, em relação mesmo a isso do agro, como é que tu enxerga os influenciadores em geral do agro, tratando, além da Camila, assim, sabe? Sim. Porque tu tem vários, né? Gente, são influenciadores como qualquer outros. São pessoas, assim, que talvez, assim, que é diferente das pessoas que a gente convive e tudo, são pessoas que produzem conteúdo, tá? A grande maioria é produtor rural, e isso é uma coisa que é muito legal. Todos que eu trabalho. Vivem aquilo, né? Vivem aquilo. Então, assim, tem uma verdade, tem um propósito, e isso é muito legal. E diferente dos outros segmentos, hoje, quando uma empresa do agro vai procurar alguém do agro, eles gostam dessa pessoa que vivencia, porque assim, o agro, ele tem uma coisa assim, ó, o produtor rural, os teus pais, eles respeitam e eles escutam outros produtores rurais. Então, é diferente, não é aquela coisa assim de uma influenciadora de moda e lifestyle, que qualquer um, tipo assim, ela comunica para todo mundo. Não, ela não comunica para todo mundo. Só que o cluster que eles atendem, que eles comunicam, ele é muito grande, ele é muito rico. Então, e é uma comunidade, eles vivem assim, ó, todos se conhecem, todo mundo assim, um indica pro outro, é uma coisa que é bem legal. E gente, funciona igual como funciona. É um publi, claro que tem horários diferentes, assim, por exemplo, tu tem que te organizar, assim, tem os horários, assim, tem um influenciador que ele tá na roça, ele tá trabalhando o dia inteiro. Então, assim, eu vou fazer um vídeo. Então, assim, ele tem que editar um vídeo para mandar. Aí é de noite, quando eu chegar em casa, quando tiver internet. Então, essas coisas acontecem. Mas são pessoas que consomem tanto quanto nós, igual, entendeu? São pessoas que consomem conteúdo, são pessoas que estão nas redes sociais. Então, assim, que elas estão acompanhando, que sabem das trends, que sabem de tudo, entendeu? Sim. Tudo. Não tem nada de diferente, nada. Vou dar um exemplo aqui, né? Os meus pais, eles gostam muito do Badim. Badim e o Colono. O Badim, eu contratei o Badim
para uma campanha desse cliente que daí foi um sorteio de um carro. Foi super legal. O Badin trouxe na época, gente, eu não sei de quantos anos atrás a gente tá falando, trouxe mais de 30 mil seguidores. O Badin é ótimo. Tu não conhece o Badin? Não, O Badin casou agora, né? Sim, Ele acho que casou sim. agora. Um dos queria meus procurar um influenciadores case. foi padrinho dele de casamento. Sério? Que Meus demais. pais devem saber, né? E, inclusive, pra ver como... Tipo, meus pais, eles já estão entre 50 e 60 anos. Eles consomem e eles chegaram a ir num show do Badin. É que o Badin é tipo, ótimo, gente. Né? Pra ver que ultrapassa essa coisa de que, é de gente jovem, é da geração, de tal geração, é multigeracional, né? E o Badin, ele representa muito, ele traz, assim, de uma forma muito, assim, tem os influenciadores, assim, os que alcançam, eles têm essa coisa engraçada, essa do coisa caricato, do dia, né? do caricato, que é muito legal. Às vezes, assim, por exemplo, muita gente conhece o Badin, mas não sabe quem é o Badin. Todo mundo já recebeu um meme do Badin num grupo de WhatsApp, já viu a voz do Badin em alguma coisa, tem isso, mas tu não sabe que é o Badin, entendeu? O Badin, o colono. E É muito realmente, por eu ter vivido bastante tempo nesse meio, tem muita identificação com o que ele traz, com a coisa da... pra mim, não tanto com a minha mãe, mas com a avó, né? Com a coisa... Ai, leva o casaquinho, que senão tu vai pegar gripe e Sim. tal, né? Então, acho que isso é uma coisa da influência que é uma identidade, né? Que ele traz e que depois vem reverberando na influência, né? Talvez seja isso que o agro tenha de diferente, né? Porque hoje um produtor rural, assim, essa questão, assim, de confiança num produto que tu vai adquirir. Então, por exemplo, assim, tu contratar um ator, por exemplo, assim, tu pega uma campanha, assim, de uma marca de cosmético, uma marca de shampoo, contrata um ator, uma atriz da Globo, todo mundo conhece, é uma coisa do cabelo, tipo, tu lava o teu cabelo, lava o meu, então, assim, tipo, o que ela tá dizendo é bom, vai funcionar. No agro, uma indicação de um produto, de um equipamento, ele não é assim. Então, não adianta tu contratar um ator da Globo, por mais conhecido que ele seja, isso não impacta diretamente no produtor rural. Porque ele não endossa. Ele não endossa sobre o assunto, não adianta. Ele não entende. endossa, ele não usa. Exato. Então, assim, como é importante isso, por exemplo, essa estratégia que a gente tem, essa empresa da área de nutrição vegetal, é muito importante para nós que o influenciador, ele utilize o nosso produto. Então, isso é a premissa para qualquer influenciador. Então, assim, todas as nossas jornadas os jobs que a gente faz, todas as campanhas, elas começam um ano antes. Então, um ano antes começa, tu descobre o influenciador, tu começa a conversar com ele, tu acompanha os números, aí tu leva, daí ele vai para o final do ano, ele vai para a cada ano safra, que o planejamento ele acontece na metade do ano, Sim. o ano safra. Uhum. Então, na metade do ano surgem alguns nomes, a gente conversa, a diretoria decide elencar, vamos trabalhar com esses nomes aqui. Em cima desses nomes, aí eu vou atrás, a gente começa, tu já conhece o produto, e aí a gente começa, daí a gente faz o envio do produto, aí vai o pessoal da área técnica, ela vai lá, e começa todo um ano. Gostou do produto? O produto foi sensacional, muito legal. Tu gostou então do produto? Então, já é diferente. A empresa não aceita, não é aquela coisa assim que pega, use esse produto. Não é assim. Porque isso não funciona dentro do agro. Isso não funciona. Interessante esse processo, porque... Na minha visão, é o que seria ideal pra tudo. Tudo. Né? Mas Sim, na justamente. prática, assim, a maioria das coisas é muito diferente tu ter esse planejamento antes, né? A gente recebe uns briefings. O briefing que a gente recebeu sábado pra entregar quarta-feira. Não, eu tava entrando a maior agora. verba do ano, sabe? Veio um pedido de orçamento. Eu tava entrando agora, pode mandar até às 5 da tarde. Opa! E era o que eu fazia com a Tati, gente, quando eu trabalhava na agência, tá? Tô reclamando. Gente, é o que todo mundo faz. E isso É porque, na verdade, a gente não tá na ponta. É importante falar isso. Nós não estamos na ponta do processo. A gente tá no meio. Então, atrás da gente tem, às vezes, a agência de publicidade, tem a marca. Eles já estão com prazo apertado e eles nos apertam. E a gente aperta o influenciador. Não, e às vezes demora até para sair a estratégia, definir Nossa. valores, porque isso tudo muda. Tu vai para uma campanha com 5 influenciadores, tá? Então são 5, a verba é essa, tu organiza tudo. Não é mais 5, agora a verba é metade. Repassa. Então é metade, tá metade. Só que nisso, às vezes, tu passa 3, 4 meses. Aí quando bate o martelo, a campanha é semana que vem. Aí tu tem que gravar, Correr tu tem... tudo.
A gente Exatamente. tava falando sobre os teus influenciadores do agro, né? Que às vezes é um pouco complicado a logística de, tem que fazer aqui agora, não, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que esperar ter internet. Eu tive uma experiência assim com o Baitaca. Eu fiz com uma marca de banco aqui do estado, né? Vou falar o banco, você sabe, né? Banco daqui do estado. E eu gravei com o Baitaca. Gente, foi pra mim assim, ó, crises de ansiedade, porque as coisas eram pra 2 dias e às vezes eles estavam no interior e sem internet. Ele falou assim, mas ô guria, como é que eu faço aqui? E é muito complicado quando esse nicho específico não tem uma assessoria, não tem alguém pra acompanhar. Não tem, de repente, alguém até presencialmente, sabe? Pra mim foi muito desafiador realmente trabalhar com ele. Ele e um outro influenciador daqui do Sul, por motivos diferentes. Ele pela questão da geração, de entender sobre o negócio, da agilidade, às vezes, que pra ele tá lá no campo, ele tá trabalhando. Ser influenciador, pra ele, não é o ponto principal, sabe? E eu acho que isso é muito importante. É mais um braço. A pessoa é aquela pessoa, é tudo aquilo, e ele tem a parte de... Ele é cantor, ele é o garoto propaganda, ele tem ali um pouco de influenciador, mas ele é também o produtor, ele é a pessoa que tá tocando, fazendo. Então, são muitas coisas que ele é, e aquilo ali é só mais um ponto, né? Então, é difícil lidar também com esse tipo de influenciador. Tem que ter um jogo de cintura, porque, assim, ó, diferente, eles são influenciadores, mas o influenciador, assim, ó, eles não falam que eles não querem falar. Exato. Eles não falam. Então, se eu não acredito, eu não falo. Devolve dinheiro. Não quero. Uhum. É assim. É bem assim. Gente, é muito legal isso. É muito, porque são princípios e valores, que às vezes é muito difícil. Então, por isso que quando eu comento, assim, que o agro é um segmento, assim, que daqui um pouco os teus pais acreditam no outro que é produtor rural também, porque tem isso. Todos os influenciadores que eu tenho do agro, nenhum, chegou um job para fazer. Não é cotar e mandar, é primeiro ver. Tu quer trabalhar com essa marca? Então, a pessoa, ela tem que se identificar. Tu vai fazer, tem influenciador que não faz, tem coisa assim, não, isso aqui eu não faço. Não, Tati, isso aqui eu não vou gravar, não vou falar. Isso quando vem os briefing pronto, então. Nem pensar. Nem isso aí pensar. é uma dificuldade que a gente ainda tem, pois é, mas segue tendo aqui no assim, Sul, né? ó, eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que tem que ser assim. Sim. Porque tu tá conversando com aquela audiência. Eu acho muito ruim essa coisa que vem pronta. Então, que vem assim, daí sempre, claro, a agência diz assim, mas pode falar diz assim, pode traduzir, tá aqui o briefing, é isso que a gente quer falar, mas ele pode falar do jeitinho dele. Aí ele fala do jeitinho dele, chega... Refaz. E a agência não quer, e a agência refaz. E quando eu tenho que dizer pra eles que refaz, ele diz assim, devolve o Pix, entendeu? Tipo, cancela o trabalho. Porque tem muito disso. E isso é uma coisa que eu só vejo no agro. É só no agro. Eu já passei por umas situações assim. Devolve e assim, ó, a agência me falar, a agência de publicidade, no caso, né? Refaz, eu tenho que mudar o jeito que eu vou falar com o influenciador, porque se eu falar pra ele refaz, ele vai falar assim, é bem que tu falou, devolve o Pix, azar, não quero, não tem, isso aí pra mim não serve. O Baitaca foi um dos casos. E eu pedindo pra agência, por favor, não pede pra ele refazer. Vocês escolheram o influenciador, a gente colocou todos os pontos. Se vocês devem ter trazido essa questão. Exato, veio da marca o pedido do influenciador, então é mais um ponto ainda pra vocês entenderem que o jeito dele é assim. Vocês acompanham, sabem, né? Mais grosso que dedo estroncado, então... Eu te ouvindo, Bruna, eu fico pensando assim, ó, que muita coisa, quando eu recebo uma solicitação, uma cotação, eu sempre pergunto o briefing. O briefing é uma coisa que ela é importante, assim, porque, claro, a gente parte do princípio que a marca já estudou o influenciador. Mas, assim, sabe. não é uma crítica, gente, mas acontece. Acontece, às vezes, assim, ó, aí vem um briefing, depois, aí tu fechou tudo, tu combinou tudo, tu reservou data na agenda do influenciador, tu fez tudo, aí vem um briefing. Aí eu leio aquele briefing e digo assim, gente, mas isso aqui não tem a ver com tal. Eu digo, mas por que pediram para essa pessoa falar sobre esse produto? Aí tu fica na dúvida. Fica pensando assim, como é que tu vai... Porque é uma preocupação, porque quando eu recebo o briefing, eu tô no meio do caminho e é o meu papel, é ler aquilo, porque eu me preocupo. Isso tem que ter a ver com o storytelling do influenciador. Tem que ser uma coisa que faz sentido para o influenciador. Porque qual é a minha preocupação? Eu cuido do influenciador. Então, assim, o influenciador, ele precisa continuar crescendo, ele precisa conseguir construir esse storytelling. Então, não é uma coisa assim, um influenciador um dia nunca falou de um determinado item, de um determinado produto. E daí, de uma hora para outra, ele vai falar. É estranho isso. Então, se ele vai falar de uma coisa que ele nunca falou, nunca posicionou,
Poxa, eu preciso de um tempo para construir isso com ele. Porque talvez tenha que vir um conteúdo prévio. Daqui um pouco um conteúdo que nem vai entrar nesse escopo de pagamento. Exato. Mas a gente precisa do prazo. E aí, o que eu noto? Vem o escopo de orçamento, mas não vem o briefing. E como é importante, ali a gente já elimina várias coisas. A gente consegue organizar. Porque às vezes tem um conteúdo assim que, por exemplo, esse conteúdo aqui ele não pode ser gravado em tal lugar. Aí o influenciador está viajando. Porque o que a gente tem que entender? Que o influenciador, eles têm uma vida, um funcionamento diferente. É uma sistemática diferente. Não são pessoas assim que vão para o escritório às 8 da manhã, ficam até meio-dia, voltam. Para começo, eles não têm escritório. Então, não é aquela coisa assim, eles vão produzir das 8 ao meio-dia e tu acha assim, não, eu vou botar esse Reels aqui para ele fazer das 8 às 9, das 9. Não funciona assim. Então, envolve uma série de coisas, assim, tu tem que estar arrumada, tu tem que estar num ambiente para informar aquilo ali, tem todo um contexto de gravação. E também tem um ponto, né? Refações. Não é na hora. Existe toda uma organização, assim, para que o conteúdo saia de acordo com o que a marca espera. Às vezes, a maioria das vezes, a gente tem uma demora de retorno das agências. E quando eles mandam alguma coisa para refazer, tem o outro lado de demora, que às vezes é o influenciador para refazer aquele conteúdo, porque não é só cortar. E o influenciador tá disponível na hora, Exato. né? Exato. E outra coisa, né? Além disso, estamos falando de influenciadores, Pessoas, trabalhadores rurais, que eu vou fazer um adendo, porque eles trabalham 7 dias na semana. Exatamente. Vou mandar um oi pro seu Ademir e a dona Neura, meus pais, que, assim, eu sei o que é essa rotina. É acordar muito cedo de manhã, e dormir cansado, né, de uma rotina exaustiva. Então, às vezes, realmente, né, não é uma coisa que acontece Que é da tão noite pro dia, exatamente. instantâneo, né? E existe uma demanda, não é tipo, não vou fazer esse orçamento aqui, tá, tudo bem, amanhã eu falo pra Bruna que eu tô com gripe, eu não fiz. Não, tu tem um animal pra alimentar, entendeu? Sim. Se tu não colher hoje, amanhã tu não colhe mais. Exatamente. Sabe? Eu cansei de ver meu pai, né? Às vezes, assim, trabalhar 3 dias direto, assim, das 6 da manhã até 9 da noite, porque precisava plantar naquele intervalo, porque senão vai chover e não vai dar, ou passar tal coisa. Então é uma dinâmica muito diferente. Pai e mãe, eu admiro muito vocês. Isso é uma coisa interessante. Ano passado a gente teve um problema muito crítico no café, na região de Minas. E a gente estava com 2 influenciadores de café fazendo toda uma campanha pra gente do Ano Safra. E aí, com a função toda do que aconteceu, toda a campanha ela teve que ser alterada, ela teve que ser mudada, né? A gente teve que mudar os prazos também, porque não tem... Mas assim, o que foi muito legal é que dentro disso não foi nem um pouco estressante. O cliente, ele entende, o cliente já sabia, Porque funciona. Porque é agro, funciona diferente. Então, assim, o cliente, ele nem cogitava acontecer de uma maneira diferente. Então, assim, não é aquela coisa assim, tipo, a gente tinha uma colheita. Gente, muitas áreas não tiveram colheita de café. Não teve. Então, o que a gente vai fazer? Então, de reorganizar isso, então, é uma coisa que o agro tem muito para ensinar. Porque é da área. Isso, esse ponto que tu levantou, assim, de não ter problema pra marca, de não ter estresse, é porque é da área. Porque a gente teve recentemente agora uma influenciadora que perdeu a mãe e mesmo assim ela teve que cumprir a agenda com a área da moda. Porque não quiseram trocar. Gente... Eu acho isso, eu acho sinceramente, aqui, assim, né? pode. Eu acho isso uma filha da putice. Gente, isso não é. É desumano. Eu acho desumano isso. Em tese, tipo, no CLT, posso estar errada, né? Mas quando tu perde um pai ou uma mãe, tu tem 7 dias, né? Mas é que, gente, a questão não é... Eu acho assim, ó, é pensar assim, aquela influenciadora vai entregar o melhor. Exato, né? gente. O que ela vai passar? O que a marca vai pensar? Exato. Não, as pessoas que estão vendo aquilo, ela vai ficar com o ranço da marca. A gente teve... A Camila Teles, ela teve uma questão de saúde. Ela estava com uma agenda de 8 palestras no interior do Paraná. Então, assim, ela fez de segunda a quinta-feira... todos os dias de noite, ela fez uma palestra todo o interior do Paraná. Então, ela chegou por um aeroporto, fazia todo o transfer de carro, entre todas, palestrava de noite, dormia, acordava, pegava estrada e ia para outro lugar. Tudo isso, 2 semanas fechadas, com passagem, as passagens emitidas, tudo organizado, tudo. Chegou na segunda semana, ela ia viajar na segunda-feira de manhã. No domingo, ela passou mal, ela foi para o hospital, ela teve uma questão de saúde, e ela, obviamente, que ela não pegou o voo na segunda-feira de manhã. Tu acha que isso foi um problema?
Verdade. Gente, passagem emitida, paga, tudo organizado. Não, as pessoas fazendo orações e mandando mensagens para ela. Tu sabe quando trabalho pago, momento algum teve qualquer tipo de discussão, ela vai fazer agora essas palestras que faltam, essas 4 que faltaram, na última semana de novembro. Foi uma questão de saúde. O que você vai fazer, né? A gente é ser humano, a gente não é máquina, né? É pessoas que não ao são mesmo máquinas. tempo que as pessoas querem comprar, querem essa questão da humanidade, da identificação do influenciador, querem a audiência do influenciador, assim, eu quero a parte boa, só a parte boa. Agora, o resto que acontece, tipo, não, isso aqui eu não quero. Isso é muito errado, né? É. E acontece, gente, quem é que não fica doente, quem é que não tem um problema, quem é que... Assim como tem os dias que o influenciador me diz assim, eu acordei péssima, eu tô com a cara inchada, eu não quero me maquiar, eu não quero gravar. Tem isso. O que eu faço? Eu tenho que dar um jeito. Né? Então, assim, a gente... E tudo dá para se organizar. E a gente fica no meio do caminho, né? Porque às vezes é a agência de publicidade nos pressionando, a marca nos pressionando, e a gente tendo que tá ali para resolver problema. Não tem como. E às vezes a gente já segurei muita bucha, realmente, de dar esse problema do influenciador ter alguma questão que a gente precisa, sim, bater o martelo. Não vai ser feito, não vai ser feito. Eu passo é o dia isso. inteiro fazendo isso. O dia inteiro, assim, o influenciador disse assim, não quero, não vou gravar agora, não consigo fazer isso, tive um impasse disso, a gente vai organizar. Até porque, assim, o conteúdo, ele tem que ficar bom. Ele tem que ficar bom. É uma questão de energia também, né? Tu imagina depois só. cobra na entrega, né? Acontece algum problema na entrega. É bem normal. difícil isso, é bem difícil. Assim, acho que falta um bom senso, assim, bom senso e tempo, né, gente? Tempo, assim, para que as coisas possam sair. É tudo muito rápido hoje. Tati, aí tu tá falando realmente sobre passar o tempo todo fazendo isso. Então, não existe somente um trabalho na parte de publi dos influenciadores. É realmente uma gestão de carreira. E o que abrange mais essa questão de gestão de carreira, assim, que tu faz com os influenciadores? Então, cada influenciador... Hoje eu não tenho um serviço, assim, que ele é fechado Padrão. por padrão. Não é nada padronizado. Depende das necessidades. Então, a gente tem, assim, como é que funciona? Hoje as pessoas procuram, as pessoas chegam até a agência e perguntam como que funciona. Eu avalio, a primeira etapa é uma avaliação. É uma avaliação do perfil. Por que uma avaliação do perfil? Porque às vezes eu entendo que aquele influenciador, ele não tá no momento de eu atender ele, de eu começar, porque assim, o influenciador, o meu trabalho, aonde eu vou conseguir trazer um melhor resultado, o influenciador, ele tem que estar já no meio do caminho, ele já tem que ter uma audiência, ele já tem que produzir conteúdos. Então, esse influenciador, ele tá pronto para venda. Ele tá pronto para eu começar a vender. Ele já tem audiência, ele já tem engajamento, ele já tem uma assiduidade na produção de conteúdos dele. Ele é uma pessoa que ele produz conteúdo todos os dias, ele já criou um storytelling, ele já tem um nicho. Essa pessoa, e daqui um pouco, o que falta para ela? Eu não consigo monetizar. Essa pessoa é uma pessoa que já tá pronta para entrar. Às vezes, tem aquelas pessoas assim, eu gostaria de ser influenciador. O que tu acha disso? Vamos lá. Vamos lá. Por favor, traz esse ponto aqui. O que tu acha disso? Antes disso, agradecer a galera que tá aqui com a gente até esse momento. Continuem assistindo, a Tati vai falar muita coisa legal ainda. E curtam o vídeo aqui. Curtam o episódio. Continua, Tati. Então, o que eu acho? Gente, é tão complicado isso, né? Eu acho que as pessoas têm que ser o que elas querem ser. É isso. Mas tu acha que tem como criar um influenciador? Recentemente. Agora tem faculdade, né, de influenciador digital. Gente, assim, acho ótimo ter faculdade. Acho ótimo, porque eu acho que traz uma coisa, assim, que as pessoas que começaram, elas não têm, né? Então, assim, eu acho que a gente vem de... Vamos lá, eu tenho 44 anos. Então, assim, eu vi tudo isso nascer, né? E foi tudo muito empírico, a gente vai aprendendo, não tem uma regra. Hoje, quem entra hoje no mercado tá muito mais difícil. Então, hoje, assim, uma pessoa que começou lá nos anos 2000 e uma pessoa que vai começar esse ano, ela já entra com uma concorrência enorme. Então, é difícil. Eu acho que isso é uma questão, assim, que, minha opinião, tá? Que é um dom, é uma qualidade que a pessoa tem. Então, assim, as pessoas têm ou não têm. Eu não me considero, por exemplo, eu tenho rede social, eu tenho tudo, mas eu não produzo conteúdo. Isso não é uma coisa que eu goste de fazer, que eu sei falar para os outros, mas não é uma coisa que eu me sinta à vontade, não é uma coisa, eu sou uma pessoa assim que
Muito provavelmente eu vou embora daqui sem tirar uma foto, alguém vai me cobrar. Eu sou Não, essa a gente pessoa. já tirou muitas fotos da Tati. Já tiramos muitas fotos. Faz uma foto, nós 3, por exemplo. Então, eu não sou essa pessoa. Então, às vezes, assim, eu tô num lugar, eu sou a pessoa que eu esqueço de registrar, porque eu fico muito Bastidores, envolvida. né? Eu gosto dos bastidores. Eu gosto. Mas eu acho que realmente é uma coisa, porque eu acho que eu não tenho esse dom. Porque eu acho que se eu tivesse fazendo o que eu faço, eu estaria fazendo. Então, eu não tenho. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a pessoa que quer muito, porque tem pessoas assim, eu não tenho esse dom e eu vejo que eu não tenho. Então, assim, ó, eu sou muito lúcida em relação a isso. Então, eu não vou tentar nada diferente. Mas tem pessoas que não têm, acho que tem pessoas, as pessoas têm, que se deslumbram muito. Eu acho que as pessoas acham que é muito fácil, entendeu? As pessoas acham assim que, ai, a melhor coisa que tem do mundo, tu é convidada para tudo quanto é lugar, tu viaja para lugares legais. Recebidos. Exatamente, recebidos e tudo. E, gente, não é assim. Não é. Até recentemente, uma influenciadora nossa, a gente organizou uma semana dela. Uma semana não, gente. 9 dias dela em São Paulo. E ela foi junto, então, foi a Cris Amorim. Né? Ah, querida. A Cris maravilhosa. A Cris ficou uma semana em São Paulo. Às vezes a Cris diz assim, gente, é só comida. Então as pessoas acham assim, aí a Marina que trabalha comigo, que vai nos escutar depois, a Marina disse, ai, eu vou comer muito, não sei o quê. Chegou no 3º dia, a Marina disse, gente, não dá pra comer tudo isso. Ela disse assim, é muito hambúrguer, é muito... Então as pessoas não se dão conta, porque todo vídeo que a Cris faz, que ela grava, ela faz de verdade. A Cris tá onde ela tá, porque é de verdade. Ela não finge, ela não dá uma mordida e bota. Não, ela come a comida. Aí tu imagina, todos os dias, às vezes mais de um publi por dia. É difícil isso. Então, as pessoas acham, assim, que é tudo muito bom. Glamouroso, né? As pessoas acham que tem um glamour. Mas, assim, é muito legal. Acho que ela tem vários benefícios, como várias outras. Exato. Mas ela tem coisas que são difíceis também. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de ver isso. As pessoas acham assim, eu sou dona do meu horário. Tu é dona nada. Tu que pensa que tu é dona do teu horário. Porque tu tem um monte de compromisso. E pra te monetizar, pra te ganhar dinheiro, cara, tu tem que trabalhar. E muito. E muito. Porque, na verdade, quando a gente fala em criador, né, de conteúdo, é a galera que faz a copy, é a galera que edita, é o ator, é a pessoa, às vezes, que precisa colocar a voz em cima do vídeo. Então, é um profissional muito mais completo, que demanda de uma energia muito grande, porque tu tem que lidar com muitas pessoas também, sabe? E aí eu vejo o diferencial que tem muitas pessoas que têm esse conhecimento, tá? Tem muitas pessoas que não têm. Mas as pessoas que têm esse conhecimento e nenhum problema tu não saber editar um vídeo e pedir e contratar um profissional para ter alguém no teu time. Nenhum problema. Mas eu noto que os profissionais que sabem fazer isso, eles têm uma agilidade maior, uma entrega. Então, às vezes, assim, porque nem todo influenciador vive de publi, né, gente? Exato. Nem todo mundo. Então, assim, além do publi, tem o teu conteúdo orgânico que tá no teu feed. Então, e produzir esse conteúdo. E aí, o que eu vejo é uma dificuldade de produzir o orgânico. Quando meio que... porque o pago... se perde no personagem, porque quase. o pago, ele justifica. Não, eu tô recebendo, então eu vou chamar aqui, vou contratar uma pessoa para editar o meu Reels, uma pessoa para fazer. Quando é o orgânico, poucas pessoas têm esse investimento de investir. Mas é o orgânico que te leva para aquele lugar. É o orgânico que vai fazer com que as marcas te paguem e façam trabalho contigo. Então, assim, a gente nota, assim, então, esses profissionais, para mim, é uma questão de dom. Entendeu? A pessoa é uma habilidade, é um talento. Tem pessoas que nascem com e tem outras pessoas que não. Pode desenvolver? Pode. Eu acho que as pessoas podem tudo. Mas não tem como aprender, né, a ser um influenciador. Até porque eu acho, pelo menos, que o influenciador, quem decide se o influenciador é relevante ou não, e aí, de fato, se é o influenciador, é os outros. É a audiência, então, não é ele. Decido assim, vou ser um influenciador e pronto, e agora eu decidi, eu vou ser um influenciador. Exatamente, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, porque se tu não tiver audiência, não. Por isso que tem esse caminho a trilhar, que eu estava comentando, né? Que quando essa pessoa que ela quer começar a trabalhar com influência, ela chegar na onde ela não tem uma audiência construída, ela não tem os pilares. Sobre o que tu fala? E as pessoas dizem assim, eu gosto de moda, eu gosto de lifestyle, eu gosto de beleza. Eu vou fazer um ponto. Lifestyle. Todo mundo tem um estilo de vida. Todo mundo tem um life, todo mundo tem um style. Todo mundo tem um life, todo mundo tem um style. Esse é o meu ponto, dizer isso pro influenciador, que às vezes o lifestyle ele faz parte, mas não é aquilo que vende. Exato. E lifestyle de quê? De quê? Qual é? É agro? É moda?
né? Enfim, entender mais sobre esse Exato, o agro assunto. também é um lifestyle, né? Com certeza, Nossa. com certeza. Exato. Né? Acho que, tipo, às vezes a gente pode até comparar não, mas aproximar lifestyle de nicho, É né? isso que eu tava pensando agora. Olha só. É isso que eu tava pensando agora. Porque, realmente, né? Tu, RP, tem um estilo de vida assemelhado com isso. Não, e que pode ser que o meu estilo de vida interesse em outras pessoas, mas não significa que vai interessar todo mundo. Exato. Aí é que tá, não é porque, então, eu digo, eu tenho uma profissão legal, eu tenho uma empresa legal, e digo, gente, as pessoas querem saber. Não, Às vezes a pessoa só quer te contratar. Ela não quer saber o que tu faz. Ela não quer saber exatamente. como que tu faz. É. Eu gostei do que tu faz, eu só quero te contratar. Deu, é isso que eu preciso e deu, né? Então, eu acho bem complicado essa questão do nicho lifestyle e nicho moda também, pra mim, segue sendo uma coisa muito abrangente. É que é um nicho que eu acho que foi um dos primeiros que começou, Exato. né? As pessoas começaram, as blogueiras, Exato. os blogs de moda, os blogs de reviews, eles começaram todos daí. Então, acho que aí é que vem muita coisa. Então, e realmente, assim, tu pensa uma mulher, uma menina, quem é que não quer trabalhar com moda? Quem é que... Todo mundo tem uma identificação, tem alguma coisa. Mas daí, tu construir uma audiência, construir alguém... Porque, assim, a pessoa pode gostar de ti, entendeu? Isso acontece muito também. A pessoa lá, ela muda de nicho. Ela virou mãe. Ela virou mãe. Gente, quando a gente vira... A Bruna, eu sei que não é mãe. Tu é mãe, Lilian. Também Não. Quando a gente vira mãe, gente. É a melhor coisa do mundo. Então, assim, ó, tudo. Quando a Antônia nasceu, eu comecei, assim, ó, todo mundo de maternidade. Comecei a seguir um monte de perfil. Antônia tá com 5 anos. Às vezes eu tô no meu feed, eu vejo, tipo, não faz mais sentido isso aqui pra mim. Introdução alimentar. Introdução alimentar é uma coisa que todas as mães passam por isso e é uma coisa que é extremamente importante. Então, a gente vai em busca de informação, a gente consulta, a gente compra curso, a gente vai atrás de influenciadoras, de dicas e tudo mais. Só que chega um ponto assim, não tem mais introdução alimentar para Antônia. Então, isso deixa de fazer sentido. E às vezes, às vezes eu me identifico como influenciadora num determinado... Eu gosto de um conteúdo dela, mas ela se tornou mãe. É muito difícil tu descolar disso. Então, por exemplo, eu sou, vamos dizer assim, eu sou do segmento de... Vamos pegar moda e lifestyle, que é uma coisa assim muito abrangente, mas vamos dizer, eu sou uma influenciadora esportiva, entendeu? Daqui um pouco eu divulgo alguma coisa, eu faço beach tênis, eu faço alguma coisa. Aí eu sigo por causa daquilo. Então, ela dá dicas legais, ela faz isso, ela faz aquele outro. Aí ela engravida. Aí a gravidez, a gestação, ela entra Toma dentro conta. daquele lifestyle. Não, ela entra. Aí o que ela vai dizer assim? Ela vai falar daí, tu pode jogar beach tênis até tantos meses, tu tem que cuidar isso, tu tem que cuidar aquilo, tu vai. Mas depois que o bebê nasceu, tem um período em que a gente para. Um maior para algumas, menor para outras, mas tem um período que a gente para. E não só parar de trabalhar, mas a nossa cabeça, tudo muda. Então, assim, e aí tu quer introduzir aquilo, só que daí a pessoa assim, não, mas eu gosto da fulaninha por causa disso, não da maternidade. E daí as pessoas dizem assim, e aí as pessoas reclamam, todo mundo que se torna mãe quer falar de maternidade. E depois, sim, a gente se torna mãe, é o único assunto que a gente quer falar. Então, isso são coisas que são complicadas. Ou aquela que nasce na maternidade, E aí os filhos crescem. Os filhos crescem. E daí tu já não tem mais tanto assunto, tu já não tem mais tanta coisa. E também tem o período que a mulher muda. Então, porque chega um período, a mulher sai do puerpério. Ele pode demorar, mas ele sai. E aí, quando tu sai do puerpério... Como é que volta? Como é que volta? Como é que tu resgata essas coisas todas? Gente, é muito difícil. Por isso que é bom ter alguém por trás para ajudar nessa questão do planejamento. Pensar. Acho que faz parte, exatamente. né? Mas assim, fase. mas aí o que eu digo em relação ao planejamento, que eu observo muito? Eu acho que o planejamento, assim, o papel do profissional, ele é muito importante. Mas eu acho que as respostas estão com o influenciador. E eu percebo muito, assim, o influenciador, ele querendo uma fórmula mágica, uma resposta. Tipo, que segmento... Tipo assim, eu quero agora, eu decidi, eu me mudei. Eu casei, vim morar em Porto Alegre. Meu marido foi transferido pra cá e eu gosto disso e eu decidi que eu vou ser influenciadora. A pessoa decidiu e ela tá me comunicando. O que tu acha? Que nicho tu acha que eu tenho que atuar? Que nicho tu acha que vai... Não sei. Porque para mim o nicho, ele pouco importa. Eu não sou especialista no nicho. Eu trabalho o influenciador. O influenciador, ele entrou, a gente analisou, a gente desenhou, a gente sempre faz uma reunião de onboarding, né? Onde a gente entende o lugar que ele quer chegar, a gente entende os produtos, porque assim, o trabalho ele não é simplesmente uma publi. Não é um Reels e um combo de stories. Às vezes, a gente pode fazer várias coisas.
A gente pode desenvolver vários outros produtos desse influenciador. Então, é importante saber sobre. Então, para mim, pouco importa para quem que eu vou vender. Porque essa construção, ela começa a partir daquele momento. Pode acontecer de eu já ter contato. Hoje eu tenho um mailing grande, a gente tem relacionamento com várias marcas, com várias agências. Mas, assim, o trabalho ele vai começar. Eu não vendo só para quem eu já conheço. Então, por exemplo, o agro é nítido isso, o agro eu não conhecia. Tu começa a prospectar, tu começa a entender que marcas têm a ver com esse influenciador. E tu vai abrindo. O meu trabalho, ele é muito de abrir portas novas, abrir marcas. Não é trazer o influenciador e apresentar para as pessoas que já estão. Esse é um trabalho que a gente não faz. Então, ele é um trabalho que ele nasce muito do início do nosso relacionamento, do que o influenciador quer, de onde ele pretende chegar, que frutos ele quer colher, o que ele está disposto a fazer, o que ele não está disposto a fazer. Então, é a partir dali. Então, se o influenciador não tem essa resposta, eu sou pouco efetiva nesse início. Ô, Tati, por acaso já aconteceu de alguém que ainda não é um influenciador oficialmente, assim, não tem um perfil tão relevante, de um nicho específico, tu viu como potencial e eu acho que vale a pena investir, e a pessoa aceitou, não aceitou, mas tu olhou assim e realmente viu que poderia ser um nicho legal? Não, mas isso é uma coisa sério, mas isso é uma coisa que a gente fala muito lá na agência, que às vezes o que acontece? A agência tá crescendo, assim como a Name, esse foi um ano assim muito, tudo aconteceu numa velocidade muito grande. Então assim, no início do ano eu tinha 5 influenciadores, agora tenho 21 e não consigo, tenho 21 influenciadores, que significativo isso, né? E de não conseguir acompanhar, né, o que está acontecendo no mercado. Porque assim, ó, hoje as pessoas nos escolhem, mas eu gostaria de escolher. Eu gostaria de poder olhar e ver uma pessoa e dizer assim, bah, que legal essa pessoa, eu gosto de como essa pessoa produz o conteúdo, eu vou chamar essa pessoa, eu vou convidar essa pessoa para vir para o meu time. Não aconteceu, mas é uma meta, a gente está organizando, a empresa tá... Imagina, a empresa era eu presa, era só eu que fazia. E porque tem uma questão de relacionamentos, eu sei que existe uma preferência, o influenciador pergunta, é tu que vai cuidar, é tu que vai... Tem isso. Só que à medida que a gente vai crescendo, então hoje eu já tenho times de prospecção, times que vão atrás, que é aquela pessoa que abre as portas. Então hoje eu estava no Uber vindo para cá e eu precisava de um celular de uma pessoa, que eu estava tentando no fixo falar com essa pessoa, tentei adicionar essa pessoa no Instagram, a pessoa não me aceitou, porque eu precisava chegar nela por causa de uma influenciadora minha que quer trabalhar com a marca dela. Aí eu lancei ali no meu grupo, eu digo, gurias, preciso do celular da fulana de tal. Em 1 minuto o número da pessoa estava no meu WhatsApp. Tá, eu preciso disso. Então, hoje eu tenho um time que vai garimpando isso, que vai atrás, aí por todas as redes, vai procurando marcas, vai vendo coisas assim, não tá só comigo, não consigo. Então, pessoas que dentro da empresa vão procurando marcas que fazem, então assim, a gente procurou a marca A não tá fazendo, a marca A, ou a marca A tá com outro influenciador, elas assim, quem é a B, a C, a D, entendeu? Pra gente ir atrás para trabalhar, porque o meu trabalho é muito isso. Então, a gente vai atrás. Então, muitas marcas que chegam, muitos influenciadores que chegam, eu gostaria, eu sempre pergunto, com quem que tu gostaria de trabalhar? O que que tu gostaria de fazer? A gente tem uma influenciadora que ela mora em Lajeado e ela começou no TikTok, né? Então, ela trabalha com questões estéticas, faciais e tudo mais. E ela produz um conteúdo muito legal. Aí a gente começou a trabalhar, fazer as coisas, e ela disse, acho que na nossa primeira reunião, que foi lá no março, abril, ela disse, eu queria trabalhar para marcas maiores, tipo Eudora, tipo, todas essas marcas ela tá trabalhando hoje. Que legal. Então, e ela diz assim, gente, Eudora me chamou? Sim, Eudora chamou. Entendeu? A gente começa, a gente vai atrás, a gente procura, e tem muitas marcas que estão fazendo um trabalho legal de procurar. Eu vejo que hoje o TikTok é uma coisa que chama muito atenção. Eu tenho muitas agências procurando influenciadores, chegando na através do TikTok do influenciador e não do Instagram. Isso é uma coisa muito legal. Interessante, né? Pro influenciador tá sempre de olho. Mas aí a gente tá falando de São Paulo, né? Porque assim, porque, gente, aqui no Rio Grande do Sul, o Instagram é o Instagram, né? É isso que eu ia perguntar, qual é a diferença que tu observa de mercado de São Paulo aqui pro Rio Grande do Sul? Total. Em termos de profissionalismo, tu acha? Verba, eu sei que é absurdo, né? Verba não dá nem pra comparar. Tem mais dinheiro em São Paulo. Não, noto. Dependendo do nicho, né, gente? Acho que depende muito do nicho. Eu acho que São Paulo, sem dúvida nenhuma, em termos, acho que é geral. São Paulo as pessoas fazem negócio lá. As coisas acontecem assim, tu querer comprar São Paulo com Rio Grande do Sul
É muita covardia. Não é porque a gente é muito bairrista, é difícil. É uma coisa assim, não tem comparação. Mas o que eu noto é que São Paulo, as grandes agências estão lá, grandes marcas, eu recebo muita estratégia, muita coisa, muita contratação vem de agência de São Paulo. Isso é fato. É onde está a verba, é onde as coisas estão. Mas eu noto que aqui, por exemplo, assim, vem hoje a contratação, ela vem, São Paulo tem muita demanda por TikTok. Então, quando eu recebo, tem o TikTok, tem o Instagram. Quando eu recebo, faço um orçamento aqui da região, dificilmente tem o TikTok. Corta o TikTok, né? Se tem pouca verba, já corta alguma plataforma. Pois é, mas assim, aí tu vê que não existe nenhum espaço para uma negociação, nenhum espaço para uma conversa. Que eu noto que é diferente, assim, aqui, por exemplo, eles nem olham, daqui um pouco o influenciador, a rede mais forte do influenciador é o TikTok. Só que não é a da marca. E a marca não consegue entender isso. Aí a marca quer o Instagram dela. Só que daí, assim, ó, tu para pra pensar, tu tá conversando com a audiência da pessoa. A pessoa, ela vai sair do TikTok, se ela gostar, ela vai procurar tua marca. Ela vai. E não significa, as pessoas não conseguem entender muito a diferença entre Instagram e TikTok, de funcionamentos. Então, as pessoas deixam o TikTok de fora porque a marca não tem um TikTok bom. Ou não tem um TikTok. Não importa, tu não precisa ter. Vocês acham que precisa ter o TikTok? Não, mas aqui... Mas o Instagram precisa. Sim. Vocês não têm essa sensação que se vocês estão fazendo uma campanha, tá rodando uma campanha no Instagram, a marca não tem... Tá rodando no Instagram, a marca não tem Instagram, é estranho. É estranho. É estranho. Mas no TikTok, não. Porque a pessoa do TikTok... Porque a forma de consumir conteúdo dentro do TikTok é diferente. Ainda é outra, né? Ainda é aquela coisa muito mais orgânica. Eu acho que o TikTok, ele fica mais dentro da tua bolha. Não que o Instagram não esteja, mas assim, a forma como ele te entrega conteúdo e tu permite, por exemplo, tu começa assim, às vezes eu tô rolando o meu feed do Instagram e entra aquelas pessoas que ele sugere pra ti. Eu detesto aquilo. Porque assim, ó, o Instagram eu entendo que é um espaço que eu escolhi as pessoas que estão ali. Então, eu escolho. Então, assim, como assim tá me sugerindo isso? Eu entendo o que o algoritmo tá fazendo. Só que eu não tô pronta, eu não espero ver aquilo. Dentro do TikTok, quando tu vê, tu já nem sabe mais onde tu tá, mas tu permite aquilo. Aquilo ali é natural. Aquilo ali é permitido. É o comportamento da plataforma. É o comportamento da plataforma, exatamente. Forma de uso da plataforma. Mas eu acho que sim, São Paulo tá muito na nossa frente. A gente tem muito para caminhar. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, principalmente para influenciadores. Eu sinto que uma dificuldade muito grande da galera que é menor é que os influenciadores ainda estão numa posição muito passiva para trabalhos. Eles ainda esperam que as marcas cheguem até eles, que encontrem eles. Só que às vezes são perfis muito nichados ou perfis muito pequenos. O que tu pode dar de dica, assim, de um toque para as pessoas para criarem projetos para oferecerem para as marcas, ao invés de ter esse comportamento onde, mas as marcas não chegam até mim. Tá, mas tu oferece? Tu tem alguma coisa para oferecer para as marcas? O que tu acha, assim, que pode rolar de diferente para um pessoal que quer chegar nas marcas e não sabe como? Eu acho que tem duas questões aí bem importantes. Tem uma questão de tu conseguir organizar o teu tempo para fazer isso, tá? Porque o que eu acho muito importante? O influenciador, na minha opinião, ele tem que cuidar, ele tem que se preocupar com o conteúdo dele. Tá. Aí quando tu coloca, e aí assim, isso teoricamente já é uma coisa que é natural para ele, né? Então assim, ele já tem essa habilidade, ele já tem esse dom, tem esse talento, então é tranquilo de fazer. Aí tu coloca vender, fazer uma gestão de relacionamento. A gente ouve muito não, gente. Muito não. Eu nem falo para os meus influenciadores tudo que a gente escuta. Então, é uma coisa, tem muita marca que nem te devolve. Tem muita marca que a gente chama, a gente pede, tenta apresentar uma proposta, a gente leva uma ideia, um projeto, e a marca não responde. Então, assim, e aí o que eu vejo? Que para desestimular o influenciador é muito fácil. É muito rápido, é uma coisa assim, desestimula. Porque assim, gente, fica ouvindo não. São poucas pessoas que são capazes de ouvir muitos não. Eu vou fazer um adendo. Hoje mesmo eu vi um vídeo acho que foi no Still The Look, no Instagram do Still The Look, da Gisele Bündchen. Que ela é a única Uber model, que quer dizer, tipo, a modelo acima de tudo. Acima da top model, né, no caso. Isso. Isso aí. E aí, agora eu não vou lembrar bem direitinho, mas ela recebeu 42 nãos antes do sim pra
Ah, eu não vou lembrar Sim, a marca. Sim, Mas isso ela assim, fala ó, no livro dela. No livro... Exato, ela fala... Faz muito tempo que eu li o livro dela. Sim, é muito Mas bom. assim, ó, se a Gisele Bündchen recebeu 42 nãos antes, né, de... Eu não lembro também agora a marca que ela desfilou, né, que foi o primeiro Sim, grande desfile grande dela. desfile dela. 42 nãos antes. Entendeu? Sim. Eu acho que tu nem consegue listar 42 marcas. Né? Assim, ó, Exatamente. aqui, ó. 42 marcas que tu quer trabalhar na minha mão agora, né? Não é muito Então. difícil isso, porque geralmente o influenciador diz, não, eu tenho um monte de marca, eu tenho tudo. Aí quando chega na hora de quais são as marcas? Não tem, é um trabalho assim, a gente começa, é muito difícil vender a gente. É muito difícil dar um preço. É um trabalho, assim, eu encontrei, e não foi à toa, é um nicho para ser desenvolvido. Um influenciador é uma empresa. É uma empresa. Ele tem que ter contador, tem que ter advogado, tem que ter quem cuide da parte de vendas. É uma empresa. E dificilmente um influenciador consegue contratar, ter isso, tirando aí a Silvia Brás, que a gente tem, maravilhosa, que consegue, que tem assim uma rede, tem um monte de pessoas atrás. É difícil ter isso. Então, um influenciador, ele já começar, ele já ter alguém que cuide dos projetos, já é meio caminho andado. Para que ele não desista, porque muito influenciador, quando chega assim, ó, eles estão num momento que, gente, produzir conteúdo é muito difícil. É muito difícil, todos os dias. Tá com vontade, fazer um link, conseguir trazer alguma coisa, trazer um conteúdo relevante, trazer a tua rotina, seja o que for. Gente, é difícil pra caramba. E aí, se tu para de produzir conteúdo, se tu fica... O que o algoritmo faz contigo? Não te entrega, né? Ele não te entrega. Então, assim, ó, tu tem toda uma máquina que tu tem que deixar operando, que tu tem que organizar, que tu tem que fazer funcionar. E aí tu tem o outro lado, a venda, que é difícil. Então, de tu te organizar, como tu vai chamar a marca, como que tu vai te apresentar, quem é a pessoa certa, às vezes para te chegar na pessoa, que é a pessoa que vai tocar um projeto, porque todo mundo diz assim, eu vou chegar pelo marketing. Às vezes não é o marketing. Então, assim, é um trabalho, assim, é muita coisa. A gente passa o dia inteiro conversando com marcas. É bastante coisa. Aí vamos pensar assim, um influenciador que vai começar. Isso é uma dica que eu já dei para vários influenciadores, já falei para várias pessoas, que como é importante ter um número, ter um telefone para organizar isso, para fazer. Eu já comentei assim, ó, tu ter um assistente, tu ter alguma coisa, tu tentar organizar o mínimo possível. Né? Tu ter uma rotina para responder os teus directs e responder os directs, assim, o que é importante não só a cotação de valor, de preço, as pessoas que procuram, mas a tua base, teus fãs, a tua comunidade que está se relacionando contigo. Então, assim, as pessoas às vezes não conseguem nem responder isso. E às vezes dentro lá do direct fica perdido uma cotação, alguma coisa. E às vezes, gente, como eu recebo pessoas que entram na agência, aí a gente está conversando e perguntando assim, que projetos tu tem? Porque eu quero saber, assim, o que tu estava fazendo, para quem que tu já vendeu, o que monetizou, o que funcionou, o que não funcionou. Todas as pessoas, sem exceção nenhuma, me dizem assim, eu tenho, assim, eu devo ter uns 4, 5 projetos grandes que me pediram e eu não mandei orçamento. E eu disse assim, tu não mandou orçamento? Eu não sei. Aí, na hora tava correria, eu tava na praia, eu tava atribulada com uma outra coisa de trabalho, as pessoas não conseguem mandar. Sentar, montar um projeto. E aí eu acho que tem muito a ver, assim, com cansaço. Porque, assim, é desgastante, gente. É desgastante. E às vezes as pessoas acham que o retorno vem na mesma hora. A gente está com uma influenciadora que ela começou há pouco tempo conosco, então a gente organizou o Media Kit, dela não tinha fotos, daí ela mandou as fotos que ela tinha. Não, essas fotos não dá, tu precisa contratar alguém, a gente organizou, ela não é daqui, ela é de Santa Catarina, a gente organizou tudo e a gente está fazendo, e ela é da ramo de culinária, receitas e essas coisas. Então, assim, a gente já passou aí mais de 30 dias, a gente fez, e ela se desmotiva às vezes um pouco, porque não teve ainda um publi, não teve, as coisas demoram. As coisas, elas demoram para acontecer, mas quando elas acontecem, e eu acho que tu vai entender o que eu tô dizendo, elas acontecem, elas engrenam. Mas, às vezes, quanto tempo levou para te chegar onde tu chegou, entendeu? Isso leva um tempo. Tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que é mais devagar. Então, assim, é muito difícil isso. O tempo de uma influenciadora é diferente do tempo da outra. Às vezes, a gente tem uma tendência muito grande, isso a gente fala muito na maternidade, que a gente esquece das coisas ruins. Acho que é Deus e a natureza, ele é muito sábio, que todos os perrengues que tu passa, tu imagina, se a gente não esquecesse, a gente só teria um filho.
Como é que as mães aí têm vários filhos? A gente esquece. Então, todas as Super coisas... motivada agora pra ter É, mãe. e é verdade, todas as coisas ruins da maternidade, hoje, tu vai me perguntar, não teve nada. A gente esquece. Mas pior que um dia eu perguntei pra minha mãe, tá, e doeu quando eu nasci, assim, né? Eu nasci de parto normal. Eu nem lembro. Eu só lembro. Como é que uma mulher não lembra de um parto normal, Ela gente? falou, não, eu nem lembro. Eu só lembro na hora que o teu pai te pegou na mão tipo, tu era tão pequenininho que cabia nas duas mãos dele. Ela falava Foi a isso, memória assim, afetiva sabe? que ela guardou. Nem lembro se doeu. Não, Não fazia ideia Eu vou te disso. dizer uma coisa, Lilian. Doeu muito. E provavelmente ela não teve anestesia. Não. Doeu muito. Não, eu acho. Mas aí que tá. A mesma coisa vale pra gente na nossa trajetória. A gente esquece das coisas ruins. Porque se a gente tem uma tendência, e muitas pessoas... Eu foco no que é bom. Então, assim, eu esqueço da parte que foi ruim. A pessoa vai perguntar, e demorou muito? Não demorou nada. Porque Demorou. quando a gente chega lá, que a gente observa pra trás, no fundo, a gente vai ver que... No fundo, não. Tipo, quando a gente olha pra trás, a gente pensa assim, tá, mas foi rápido. Mas se tu parar e analisar de fato, demorou pra caramba. E quando a gente eu vai levei passar as coisas... 44 anos pra chegar até aqui. Exato. 44 anos. Então, assim, isso é muito, assim, é relativo esse tempo. E cada um tem um tempo. Tem as pessoas que vão se dedicar mais na produção de conteúdo, tem aquelas pessoas que desenvolvem, que têm uma carreira, que a produção Paralelo, de conteúdo paralelo, que tipo assim, eu sou funcionário público e aí eu faço isso aqui, como a pessoa tem muita vontade. Eu sou CLT numa empresa, mas eu quero sair, quero me dedicar a isso. Então, assim, o tempo é o tempo de cada um. E isso não existe uma regra. E quem disser que existe está mentindo. Não tem. É um tempo. Tem coisas que acontecem mais rápido, tem coisas que demoram mais. Então, Não, é uma é receita muito de bolo, né? difícil. Não é uma receita de bolo. E tanto não é, nem o meu trabalho ele é. A gente tem, eu tive assim, até tava lembrando, eu tava com uma influenciadora, tenho ela no meu casting ainda, mas ela não é mais exclusiva, que ela é uma influenciadora super nichada. E quando eu conheci ela é aqui de Porto Alegre, eu fiquei encantada, porque eu disse assim, que legal o conteúdo que ela traz, como ela mostra as coisas, não sei o que. Eu disse assim, vender ela vai ser super fácil. Porque eu disse assim, ela é uma pessoa assim que ela é bem nichada, ela traz um conteúdo de uma forma legal, ela comunica. Eu me identifiquei muito com ela. Só que foi muito difícil vender um projeto dela, um projeto específico que eu comecei com ela. Foi super difícil e eu não entendi. Então, assim, a gente sabe que tem marcas preconceituosas, que tem... Então, é uma coisa assim que eu pensei assim, eu digo, nossa, como é que eu não consegui vender essa pessoa? Acontece? Tá, e ainda tu não conseguiu ter a resposta disso? Não, eu tenho uma ideia de que... conversei com várias pessoas do mercado, inclusive com ela. Tive conversas, assim, de entender, assim, digo, sou eu que tô errando, eu que não tô indo nos lugares certos e tudo mais. Mas a gente entendeu, assim, ficou uma coisa muito como se o mercado não estava pronto para consumir o produto dela. Então, além dela ser extremamente nichada, a gente estava vendendo um conteúdo, um projeto muito exclusivo, que era fora do Brasil. E as pessoas... E foi muito difícil. E eu fiquei muito frustrada, né? Porque eu tive todo um envolvimento, eu me envolvi. Não foi uma coisa assim, que simplesmente não aconteceu dentro da agência. Não, era um momento assim que... Era um momento bem no início da agência que eu tava sozinha. Mais energia, né? Eu fazia essa prospecção, eu ia atrás, eu disse, gente, não é possível que eu digo... As pessoas não estão enxergando o que eu tô enxergando. Não, mas as pessoas não enxergaram o que eu enxerguei. É bem ruim. É bem ruim. E acontece. E acontece. Então, assim, não significa, assim, que eu vendo todo mundo, vendo... Não tem receita para isso. Então, assim, tem situações, assim, que nem a gente conversa, a gente fala que é uma via de mão dupla. Eu faço 50% e o influenciador faz os 50% dele. Então, se o influenciador não tem audiência, não tem engajamento, não tem alcance, não é a Tati que vai conseguir vender. Não é. Então, assim, a gente precisa. Então, o que eu entendo, que eu vejo, assim, que a gente se transforma numa potência a partir do momento em que eu faço os meus 50%, essa entrega que eu vou atrás e prospecto para ele, abro o mercado para ele e ele produz o conteúdo dele e ele faz o tema dele de casa. Porque, assim, às vezes acontece, o influenciador, ele vai viajar, não vou produzir conteúdo essa semana não quero fazer isso, essa semana não quero... Acontece. Toda semana que o influenciador perde de conteúdo, de trazer o storytelling, o lifestyle dele, é uma perda. Seja daqui um pouco se envolveu em algo ruim. A gente teve um ano de eleições. Gente, é que é tanta coisa. É tanta coisa que acontece.
Que acontece, né? E é uma coisa que é importante, tu vai me dizer assim, tu acha que eu não tenho que me posicionar politicamente? Eu não acho nada. Eu só acho assim que se isso é uma coisa que faz parte de ti, se tu é uma pessoa que tu te posiciona politicamente entre os teus amigos, na tua família, no teu... Nas tuas Já ações. tem uma coisa tua, né? Então, tem, já sim. é uma coisa tua. Agora, querer vir fazer, porque tipo assim, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo isso aqui, tá aumentando... Não. Aí isso pra mim é uma coisa que... Então, é complicado. É óbvio que a partir do momento que a gente se posiciona, tudo tem ganho e tudo tem perda. Então, não tem como tu ter tudo. Às vezes também não tem como tu ficar em cima do muro. E isso foi uma coisa que a gente viu muito, eu vi muito nas eleições passadas. Muito. Porque assim, as pessoas exigindo, principalmente dentro do agro, tá, gente? O agro exigiu muito um posicionamento. Eu tinha influenciadores que não queriam se posicionar, entendeu? Porque a gente pensa assim que todo mundo do agro é de direita, mas não. Não é todo mundo de direita. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. Mas vamos falar só isso. Não vamos evoluir, mas isso exatamente, como é importante tu te posicionar. Isso é importante para tua audiência, é importante porque tu tá trazendo as pessoas que estão ali, é um conteúdo que vem contigo, ou tu só vai surfar essa onda? E é uma coisa que tu vai perceber realmente ao longo da tua construção de marca pessoal, né? Não é pra entrar E esses num assuntos, né? Esses assuntos faz sentido, esses nem tanto, né? Acho que isso também acho que é questão de organização mesmo, né? Como marca. Não é tu decidir aqui, ó. Porque às vezes, quando o assunto ele tá muito em alta, tu quer surfar aquela onda e Sim, tu vai quer, meio que tu exatamente. age meio que de forma de supetão, assim, né? E se tu já tiver organizado com essa relação, assim, lá atrás, com a tua marca pessoal, tu vai saber se sim ou não. É. Vai ser fácil de decidir. Mas eu lembrei agora, né, que muito interessante isso, porque eu tive alguns influenciadores que não se posicionaram por escolha deles. E não se posicionaram, assim, porque são pessoas que não falam de política. E eu acho, assim, que se tu vai falar de política, tu tem que saber conversar de política, tu tem que saber falar. Não é simplesmente, né, sair lá, repostar conteúdos que tu viu, que te mandaram e tudo mais. Aí essa pessoa não falou, ela resolveu não... E foi uma coisa conversada, nós conversamos, e eu concordei que ela não tinha que falar, que não tinha necessidade. Se era um assunto que não fazia parte do dia a dia, do lifestyle dela, não tinha por que aparecer na rede. E aí, várias pessoas no direct... Cobrando um posicionamento. Só que assim, não eram pessoas cobrando um posicionamento, não eram pessoas querendo que ela expusesse, eram pessoas querendo que ela concordasse com a opinião com o lado delas. Então, assim, olha, te olhando, eu acho que tu é de esquerda. Então, assim, vai lá e ajuda e falar, te olhando o teu... acho que tu é de direita, então tu tem que falar que tu é de direita. Entendeu? De pessoas que tá... O Bruno e a Malu estavam viajando num das eleições, num dos turnos. As pessoas caíram de pau em cima deles. Como assim vocês não vão votar? Exato. Então, assim, a política, para mim, foi uma coisa, assim, que ficou muito, assim, me chamou muito a atenção a forma como ela aconteceu nas redes sociais nesse último ano. Interessante, né? Analisar isso. Porque, assim, não adianta, não é só qualquer pessoa. Então, assim, como é que vai ser a próxima, né? Tipo assim, será que os influenciadores vão poder não se posicionar? E aí vem as marcas, né? E como é que as marcas olham para isso? E aí o agro aconteceu muito isso, né? As marcas, e vou te dizer, muitas marcas do agro não quiseram se posicionar. Porque vendem tanto para a esquerda quanto para a direita. E, gente, é um direito de cada um. Exato. Né? Não importa, tu entende? Assim, e hoje, quando tu pensa, eu entendo o influenciador trazer a opinião dele, é uma coisa que ele tem o direito. Agora, ele tem que pensar se ele vai entrar num jogo para conversar uma coisa, trazer uma pauta para uma discussão com ou sem conhecimento. Tem que saber se vai segurar. Isso, exatamente. Segurar. Eu vi muita gente que não conseguiu segurar, muito influenciador nas eleições passadas. Mas também tem a marca. A marca, eu já acho que ela tá num lugar diferente. Porque a marca, ela vende... É composta de várias pessoas também. Exatamente. Eu acho ruim quando a marca se posiciona, porque assim, a diretoria pode ser de direita, mas... todo o resto da equipe, chão de fábrica, é de esquerda. E aí tu querer trazer, a voz dar uma voz eu pra acho todo errado. mundo. Dá um veredito assim, Exato. né? Toda empresa é. Eu acho errado.
Mas foi uma coisa que me assustou muito nas últimas eleições. A gente vive assim, um momento global de polarização, né? De escolher um lado pra tudo, de extremos, né? Eu ouvi, inclusive, que a polarização, ela aumenta o teu engajamento, ela aumenta o teu alcance, ela traz. Eu percebi muitas pessoas que usaram isso, usaram de uma forma, perderam muitos seguidores, mas ganharam vários outros. As pessoas se identificando com isso. Porque acaba Isso é uma coisa de comportamento, né? É que é comunidade, né? Eu acabo me inserindo num grupo onde as pessoas pensam igual a mim. É muito mais fácil eu ter que lidar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. É uma pena eu isso. Acho isso. É uma pena eu acho isso pensar ruim, isso. porque tu perde oportunidades de discutir no bom sentido, tá? Não, de porque- escutar mas é que- opiniões diferentes. É que eu acho que entender o ambos os lado. lados, ninguém quer discutir. Exato. Ninguém quer discutir, todo Eu mundo quero tem impor, a razão. É uma imposição, exato. E aí, o que funcionou? Já que a gente está num momento de polarização, onde as pessoas estão se impondo os lados, então, se eu for para um lado, eu ganho. Exato. Eu ganho, É muito eu mais posso fácil. perder. Exatamente. É muito mais fácil. lidar. Exatamente. E é engraçado, meu pai sempre falava que se aprende muito mais escutando quem a gente não concorda, né? Uma ideia. Tem até, não vou lembrar, deve ter uma Total. frasezinha bonitinha disso, de alguém que teorizou e tudo mais. Mas é justamente isso, né? Como é que tu vai aprender, né? Se desenvolver até como pessoa, né? Se tu só anda dentro da tua bolha. Sim, como mas olha que interessante, assim, ó, tu falar assim que a gente aprende mais escutando. Mas o que o influenciador faz? Ele só fala, né? Ele só fala. E eu acho que foi. Não é uma crítica, não que ele só Sim, fale, sim. não é isso. O papel dele, a É entrega comunicador. principal dele é falar. É Uhum. falar. Então, ele com certeza, ele escuta, ele consome conteúdo, ele aprende, ele tem isso, mas o que é o bastidor dele. Uhum. O que a gente vê é ele falando. Uhum. E eu acho que é muito a ideia que a gente trouxe aqui do Podname, que é trazer pessoas do mercado gaúcho que atuam, seja como marca, seja como agente, seja como influenciador, com visões diferentes, pra gente poder trocar. Exato. Porque seria muito fácil a gente sentar aqui e começar a falar sobre o que a gente faz. Sim. Aí ia ficar uma Seria visão ótimo. só unilateral. Só o que a gente acha, eu penso que o influenciador, ele não é um vendedor, ou que ele é um vendedor. Seria só a nossa visão. Então a gente tem visões diferentes que é realmente para fazer com que esse tema ele consiga ser difundido de uma maneira um pouco mais ampla, e aí a pessoa ela toma essa decisão, né? Não com base no que só nós estamos falando, mas o que as outras pessoas que vêm aqui também têm para contribuir. Ou também não tome uma decisão. Exato, Aprenda. Pode ser. Só entenda. escutar. Só escutar. Né? Não precisa Não falar precisa sobre ter- tudo, né? A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Quem é que disse que a gente tem que ter uma Alguém opinião? falou, gente. Alguém falou. Se tá na por internet é porque é verdade. aqui. Se tá na internet é porque é verdade, exatamente. Mas Vamos é tirar isso da internet, por favor. E, gente, e não só tomar uma decisão, tá? Tomar uma decisão, ter uma opinião, às vezes mudar de opinião. Exato. Mudar de exato. opinião. É assim, ó, porque a internet é muito boa, é legal, tem Mas o ruim muita da internet é informação. os print, né, gente? Exato. Tu disse assim, olha, tu printou e tu disse uma coisa, agora tu tá dizendo outra. Não posso, Gente, né? Não pode. Ah, não pode. As pessoas não podem mudar de opinião. A galera que pega os prints do Twitter lá. Do Twitter. Cuidado que isso Gente. vai dar um corte, ó. Vão cortar só tu ali, ó. Pessoas não podem mudar de opinião, pronto. Tati fala que as Exatamente, pessoas não podem mudar de opinião. Não Pronto. pode, pelo amor É de que as Deus. pessoas escutam só o que elas querem, Exato, né? Exatamente. Exato. Absorvem só o que elas querem ouvir e tal. Então, as pessoas, nós também, né? A gente não se isenta disso, né? A gente escuta o que a gente quer escutar. É. De tudo que eu tô ouvindo, assim, deixa eu ver o que me agrada mais. Exato, Deixa eu ver o que me exato. serve mais. Eu vou ficar com essa mensagem. O resto eu Que é essa deixo coisa da fora. bolha, que é essa coisa da polaridade também, né? A gente tá. E aí eu acho que fica. Eu ia começar a encerrar, mas aí de novo a gente volta pra receber os nãos. Como fica difícil receber o não? Porque daí se eu fico escutando só o que eu quero, só o que pertence à minha comunidade, quando for pra eu escutar o não, vai ficar mais difícil Que é também. o que acontece com o influenciador. Exato. Ele começa, ele produz conteúdo, todo mundo que tá ali seguindo ele é só elogio, é só incentivo, é tudo isso. Aí ele disse assim, tá, agora eu vou começar a me vender. Eu vou atrás, vou falar com marcas. As marcas não vão receber, não vão ter a mesma receptividade que a audiência dele tem. E aí isso é frustrante. Gente, é ruim ouvir não. Ninguém gosta. Mas tem que aprender. Exatamente, Tem tem que que aprender. Gisele Bint, 42 nãos. Guardem isso. Então, quando as pessoas passarem do 42, é que elas podem começar a pensar em alguma coisa. Mas é maturidade, eu acho que profissional isso, né? Sim. E, Não, e de pensar assim, tá vindo não, por quê?
é o meu conteúdo, é a marca que eu tô procurando, é a forma que eu tô fazendo a minha aproximação, é o meu Media Kit, é o meu preço, Acho que a internet, é a ela minha ideia. acelerou muitas coisas e a gente deve ter um problema um pouco maior com essa galera que cresceu no viral, cresceu em cima de virais. E aí, quando tu precisa tu tá em situações que tu precisa de tempo e tu precisa maturar algumas coisas, que é eu faço, eu adapto, aí eu tenho que voltar um pouco, eu tenho que mexer, eu tenho que ver isso daqui, eu tenho que mudar, porque a marca não quer isso. Às vezes a pessoa ela não tem a paciência. E essa questão da internet, nesse sentido, eu acho que dificultou muito, né? Porque eu quero já. Sim, tu Já fica... eu tô sabendo que tem influenciadores que estão faturando milhões, então eu quero também, por que não? Gente, isso, assim, isso é uma coisa, assim, bem complicada, porque eu escuto, assim, as pessoas dizem assim, fulana de tal tá fazendo trabalho para tal marca, não sei. Eu escuto isso. E às vezes, assim, tem muita... Eu vou usar tem muita mentira. Eu não sei se vocês concordam. Então, tem muita gente que acha... Entendeu? Assim, fulana de tal fez um publi para tal marca e a marca pagou tanto. Daí tem a influenciadora que trabalha comigo e diz assim, mas a marca tal tá fazendo com ela, então também quero que faça comigo. E aí tu vai descobrir, às vezes tu sabe, porque assim, eu não comento as coisas que acontecem com os outros. Então, às vezes a pessoa que trabalha, tem 2 influenciadoras que trabalham comigo. Aí uma fez um trabalho para uma marca e às vezes não envolveu nem dinheiro. Tá, envolveu. E aí, o que acontece? E daí, assim, o que tu é a favor, tu é contra? Gente, depende. Depende. Eu não sou, tanto é que dentro da agência, isso tem uma coisa que muito influenciador, quando entra, pergunta, tá, como é que tu faz com a permuta? Eu não faço nada com a permuta. A permuta, em primeiro lugar, ela não é minha, ela é do influenciador. A permuta, ela existe por um motivo. É para o influenciador usar a marca, para ele continuar propagando aquela informação e tudo mais. Então, assim, a permuta, ela não entra. Tem muitas negociações que eu faço que envolve só a permuta. Aí eu ganho? Não, eu não ganho. Mas é um relacionamento que eu construo com o influenciador. Eu entendo que tem situações, às vezes marcas, que eu digo, olha, isso aqui vale a pena, por isso, para o influenciador. Mas não é a marca. Não é a marca, é o influenciador. Uhum. Outras, assim, eu vou dizer, não, para ti eu acho que não vale. Então, tudo a gente discute, Depende. a gente... Tudo depende. Depende. Então, tudo depende. Então, assim, às vezes as pessoas acham assim, a fulana de tal fez uma campanha e daí diz assim, ganhou tantos. E eu só fico ouvindo. E não é verdade. As pessoas falam muito, então se fala, e aí gera essa sensação, essa ansiedade nas pessoas, que a gente fica com uma sensação, não só influenciadores, mas eu acho que isso aí Geral, né? é geral, de como se a gente sempre estivesse atrás, É isso. como se a gente sempre estivesse perdendo alguma coisa, como se... Então, assim, a gente entra no Instagram, tá as pessoas produzindo conteúdo, fazendo, a gente fica com aquela sensação assim, não tô produzindo conteúdo, eu não tô entregando, eu não tô fazendo, às vezes... Então, assim, a gente tá sempre devendo. Assim, as coisas... A sensação que tem, assim, que o mundo tá numa velocidade e a gente não consegue. Uma semana a gente acompanha. Aí a gente termina a semana assim, consegui. Aí na outra semana tu tá o pó. Tu não consegue fazer nada. E aí aquela semana é bad. Aquela semana tu fica assim numa deprê, tu fica... E aí a terceira semana já é difícil, porque já não é igual à primeira, mas também não é a segunda. E é complicado isso. Então, acho que eu acho que a gente tem que estar atento ao mercado, a gente tem que escutar, mas a gente tem que entender que nem tudo que é dito é verdadeiro. E eu tô falando isso não pelos outros, mas pelo meu trabalho e pelas coisas que eu escuto. Então, assim, às vezes eu vejo, assim, uma influenciadora comenta deve ter ganhado tantos mil para fazer. Eu não falo nada, eu fico quieta, mas eu sei quanto ela ganhou. E não é esse número, nunca é o número que a pessoa tá pensando e tá falando. Nunca, gente, nunca. É sempre para baixo. Tem mercados aí, gente, que estão muito... Tem mercados que são muito concorridos. Tem mercados, assim, tem muito mercado funcionando na base da permuta. Muito mercado. A gente sabe. A gente sabe. Então, assim, isso são coisas, assim, a permuta, ela é importante? Ela é importante. Ela faz parte desse mecanismo. Ela faz parte. Não é querer tirar, mas é como tu constrói algo a partir disso. Então, assim, é do influenciador ele entender. A permuta, assim, ou tu fazer hoje só pro permuta, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Porque eu acho que estraga o mercado, bagunça. Bagunça, assim, porque dificilmente a marca vai entender que existe um valor para pagar. Dificilmente. Mas eu acho que como uma estratégia de aproximação com o influenciador, para testar, para ver como é que funciona. Assim, entendo a marca também. Eu tenho empresa, eu atendo empresas. Eu entendo que a empresa tenha
essa preocupação, será que esse influenciador funciona? Será que ele vai conversar com a minha audiência? Será que eu tô lendo esses números da forma correta? Então, assim, acho que tem esse funcionamento, acho que tem espaço para isso. Eu acho só que o mundo não pode girar em torno disso. Funciona para algumas pessoas, mas para a grande maioria não. A gente não paga, né, conta com permuta. Com permuta. É que eu vejo, assim, o marketing de influência, em termos de oportunidade, o influenciador tem que observar duas coisas. Ou vai dar um retorno financeiro, ou vai dar visibilidade. Ou os dois, né? Nunca não pode ter nenhum desses dois. Ou entender ou entender também que uma publi não é uma ação de PR. Então, que existem ações de relacionamento com as marcas. E tá tudo bem, se o influenciador entende que ele não pode fazer aquela ação, não pode ir naquele evento e tudo mais, porque ele cobra para ir em evento, tudo bem, isso é do influenciador. Mas a marca, isso não tira da marca o direito dela de fazer essa ação e de convidar. Então, assim, vai depender se o influenciador, então, a marca de entender um não do influenciador e de não, assim, sacramentar e botar um X em cima, e do influenciador respeitar também, entender que a marca tá fazendo uma ação de relacionamento. E nem a grande maioria das ações de relacionamento não envolve dinheiro. E tá tudo certo. Isso tudo depende. Às vezes um influenciador hoje não faz sentido, mas daqui a um ano pode fazer sentido estar com aquela marca, pode fazer sentido um trabalho diferente. E que tá tudo bem. Não é 8 e nem 80. Exato. É sempre um depende. Gente, é sempre um depende. É sempre um depende. Hoje não funciona. Hoje eu olhando, por exemplo, uma influenciadora, eu disse, olha, hoje eu acho que não vale a pena tu fazer isso. Porque a gente vai levar em conta várias outras coisas. De como tá a agenda dela, de quantas demandas ela tem, do que ela tá produzindo, das outras coisas que ela tem. Porque influenciadores têm outras coisas, assim, dependendo, tem a academia que faz, tem o inglês, tem vida. Tem vida, exatamente. Tem as viagens, tem tudo. Então aqui, ó, eu entendo que aqui não comporta. Mas daqui um pouco... Talvez daqui a 2, 3 meses, faz sentido então essa ação. Faz sentido essa marca entrar dentro do meu conteúdo. É tipo a influenciadora que recém ganhou nenê. Tu vai encher ela de coisas pra fazer se ela tá no puerpério? Ela não tem tempo pra fazer exatamente. Então, assim, tudo depende, gente. Depende é uma palavra muito importante. E eu acho que depende, deveria ser a palavra de quem é profissional realmente em alguma coisa. Eu estranho muito quem não observa o contexto específico daquela situação e dá uma resposta, sabe? Tu faz uma pergunta um pouquinho mais genérica e a pessoa já manda uma resposta muito direta. Eu acho assim, ó, estranho. A pessoa não me conhece, não sabe a minha realidade e já traz uma resposta específica. E às vezes eu acho que vale a pena perguntar também, entender sobre isso, que às vezes as pessoas não têm, assim, tu vai fazer um convite, por exemplo, eu tenho intimidade contigo, eu vou te perguntar assim, tá, mas por que tu acha, às vezes eu posso não enxergar, daqui um pouco tu fez um convite para uma influenciadora minha, eu achei que não tem nada a ver. Bruna, por que tu acha que ela tem, porque às vezes tu não enxerga tudo. Então, às vezes, vai ter alguma coisa Bruna, assim. Exatamente. Tu me diz aí, Bruna, tu acha que depois a gente consegue vender um projeto? Tu acha que a gente consegue casar com alguma outra ação? Quem são as outras pessoas que vão estar lá? Tu pode me dizer? Porque, assim, tudo na vida a gente tem um ganho, gente. Tudo tem perda e tudo tem ganho. A gente só tem que entender se aquele ganho tá no momento, se vale a pena fazer, porque tu vai perder teu tempo numa viagem, tu vai perder esse tempo, mas o que tu vai ganhar? Isso depende de cada um. De cada influenciador. Tati, quero te agradecer. Eu acho que a gente tá no tempo, né? O tempo passou. Tati, eu quero te agradecer demais. Mas antes eu queria trazer aqui, eu perguntei sobre montar projetos, né? E eu anotei 3 pontos aqui que eu queria ver pra gente poder fazer um fechamento. Sobre essa questão de organização dos influenciadores, tá? Primeira coisa é que o influenciador ele tem um número de telefone específico pra isso. Para que as pessoas possam se comunicar, a marca possa se comunicar com ele. Não fica canal, coisa, né? Exclusivo para ele. Que não fique... WhatsApp Business, que possa ter mensagens, que possa ter algumas informações, que se não se misture, até porque dá um ar mais profissional. Inclusive, esse telefone pode ser da equipe do influenciador tal. Não importa que é o influenciador que está respondendo. Mas isso já passa um pouco mais de seriedade. Uma credibilidade, exatamente. Outra coisa, rotina como empresa. Então, o influenciador saber se organizar, ele realmente se ver, em primeiro lugar, né, como uma empresa. Exato. E aí ele criar a rotina como se ele fosse realmente horários, que ele possa, inclusive, responder daqui a pouco empresas, pessoas que estejam lá no direct, porque isso vai ajudar ele até no engajamento. Total.
E a última coisa é uma gestão de relacionamento para poder retroalimentar esse ecossistema que ele pertence, né? Como é importante isso, relacionamento, né? E às vezes sair da bolha, né? Então, A sair gente assim. fomenta muito isso. Como é importante, assim, e aí volta para essas questões dessas ações de PR. Como às vezes é importante tu conhecer outros influenciadores, tu aumentar, então, de entender, assim, que não é uma competição. A gente tem espaço para todo mundo. Todo mundo. As pessoas, até eu vou trazer uma coisa aqui. Quando eu comecei, eu e a Bruna, a gente começou a montar o workshop, várias pessoas me disseram assim, mas por que tu vai fazer um workshop com ela? Eu disse, gente, porque a gente tem tudo a ver, né? Eu digo, a gente conversou. A gente já trabalhou juntas, inclusive. Eu disse, contratando. E ela disse assim, tá, mas é tua concorrente? Eu digo, gente, mesmo que ela fosse minha concorrente, não mudaria em nada. E foi muito legal o nosso workshop, né? A gente vai fazer o segundo, tá? A gente já combinou aqui. Tá combinado. Compromisso aqui. Então, é uma coisa que é muito legal, assim, de passar, assim, por exemplo, se uma pessoa dissesse assim, tu vai no podcast, óbvio que eu vou no podcast da Bruna, por que eu não iria? Porque as pessoas pensam... o mercado para todos os lados, porque as pessoas pensam, tá, mas por que tu não faz um podcast teu? Porque eu não fiz e porque a Bruna fez, eu vou vir aqui. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com essas questões. De como, assim, de achar, assim, eu não vou fazer isso por causa disso, eu não vou... E é uma bobagem, porque tu conhece, as pessoas trocam muito. As pessoas têm mais coisas boas para entregar do que coisas ruins. Exato. Só que as pessoas têm uma ressalva em relação a isso e enxergam o contrário. É como se, daqui um pouco eu vou conversar e eu vou falar uma troca com outros influenciadores, conhecer outros influenciadores. Gente, é uma coisa que é muito legal. E essa coisa de mercado... O mercado é do Sul, né? Exato. E o mercado é muito pequeno, gente. O mercado é muito pequeno. Se tu não tiver entre as pessoas, se tu não tiver na rua, se tu não tiver fazendo relacionamento, na hora de ser lembrado, vai ser lembrado a pessoa que tá ali, né? Então, eu acho que realmente não tipo, ter esse olhar de concorrência. É colega. E por que colega não pode ser parceiro de trabalho? E, gente, concorrência é uma coisa que é tão subjetiva, né? Porque tu fica pensando assim, hoje quem é que vai ser concorrente? Eu fico pensando, quem é meu concorrente direto? Tem várias pessoas. Tem várias pessoas. A marca contrata, às vezes, o influenciador direto. O influenciador, ele vende o projeto dele direto. Aí tu entende que se eu for olhar pro meu negócio e ficar preocupada, assim, a concorrência... Eu tô fazendo o meu. É que nem dizer assim, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que ter uma boa entrega. O influenciador que tá comigo, ele tá comigo. Daqui um pouco ele tá com uma outra pessoa, daqui um pouco ele tá com uma outra pessoa agenciando, daqui um pouco ele tá dentro de uma agência maior, daqui um pouco ele contratou o próprio time dele para fazer... Gente, pouco importa. O que isso importa? Não importa nada. Importa é quem tá comigo na hora e o que eu tô entregando para essa pessoa. Tô entregando, às vezes a gente fica tão preocupado com os outros que a gente esquece de fazer o nosso. Exato. É verdade. É isso aí. É isso aí. E eu acho que é muito isso que a gente tá fazendo aqui agora, né? A gente tá... Olha o quanto de informação tu tá entregando para todo mundo. E tá tudo certo. Exatamente. Tá aqui realmente contribuindo pro mercado. Sem se preocupar se alguém vai, daqui a pouco, copiar esses 3 pontos aqui. Vou fazer igual. Não, gente... olha só que legal o formato que a Tati, de trabalho da Tati. Vou fazer a mesma coisa. Não, e as pessoas podem fazer, daqui um pouco vão ter pessoas que vão fazer melhor do que eu, vão inovar em alguma... E tá tudo certo. Gente, é do mercado isso. É do mercado. A gente não tem esse controle. Né? Nos estimula a ser melhor, a fazer diferente, a mudar. Eu acho que essas pessoas que, daqui a pouco, são as que nos puxam, né? Não adianta. Bom, é verdade. Acho que esse papo foi muito bom. Muito rico. Muito rico mesmo. E obrigatório para todo influenciador e também para marcas e pessoas, enfim, que queiram saber um pouco mais sobre o assunto. E entender um pouco da dinâmica, né, de como funciona agenciar um influenciador. Influenciadores do agro, que às vezes a gente não fala muito, que talvez... Tem que seguir, tem um monte de influenciador bom. Vamos sair da bolha. Vamos sair da bolha. Observar o que eles estão fazendo, né? Acho que outras realidades. E muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço, adorei. E não quero um próximo podcast. Olha, e o workshop, né? Aí o workshop, eu vou chamar... pode fazer um resumo depois do workshop, eu acho uma boa. É bem legal. A gente chegou a produzir, a gente mandou para as gurias que participaram. Acho que a gente pode fazer uma outra edição. E quem ficar com alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar. Como é que é o teu arroba? O meu é o Tati Melzer, mas tem o daim.influência, tem o nosso site. A gente lindão. Então acessem o site. O site é souin.com.br
Então, ali tem todo o trabalho, tem tudo, tem o nosso WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser entender como é que funciona, é só Muito bom. chamar a gente, que a Marina e a Tamires estão ali prontas para responder. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida também, chama a gente passa o contato da de todo o pessoal. Como é que é? A Marina e a Tamires. Tamires. São as da prospecção. E muito obrigada também a quem chegou até o final, né? Mais uma vez também agradecendo a Estúdios Hype pelo espaço. E tem mais alguma coisa para agradecer? Toda semana tem um episódio novo, então acompanhem a gente, sigam nas plataformas de streaming também, para quem, ó, de manhã cedo já quer acompanhar um conteúdo bacana, Na já coloca lá no academia. streaming. Isso aí. Vai treinar, já coloca o fonezinho, Isso aí. aprende e ainda E treina. cuida do corpo. Isso aí. E se esse papo foi relevante para ti, Compartilha com alguém. não esquece de compartilhar com alguém. Obrigada, E gurias. muito Obrigada obrigada. mesmo. Não, obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podname, o lugar para discutir sobre marketing de influência.